Olá, buscador da super saúde. Hoje temos mais um palestrante no Congresso da Super Saúde. Mais um grande especialista que vai ajudar você a entender melhor os caminhos da cura, que nós já sabemos que são os caminhos da remissão das doenças. É importante que você entenda todos os recursos que ajudem a melhorar, a diminuir os sinais e sintomas de doenças e ajude a aumentar a saúde. E como vocês já sabem da minha maneira de defender esse assunto, o principal recurso para aumentar a saúde é o exercício físico. E hoje eu tenho a honra de receber um educador físico que já é meu amigo, que entende muito de exercício e está ajudando milhares e milhares de pessoas a aumentar a saúde. Nós estamos aqui, o Caio Signorelli, o Caion para os íntimos, que trabalha muito pela internet ajudando pessoas. Obrigado, Caio, pela sua gentileza em compartilhar os teus conhecimentos com esse público ávido de saúde que nós temos aqui. Eu que agradeço, doutor Uronal. Olá, pessoal. Vamos lá, vamos falar, discutir bastante aqui sobre as melhores estratégias de treino, principalmente de força, musculação, para vocês aplicarem e se prevenirem, né, de qualquer tipo de doença, articular principalmente, e com isso viver melhor, né? Não se trata de viver mais, né, mas viver melhor. Fala um pouquinho de ti, Caio. Eu sei que as pessoas aqui, elas querem ver o teu conteúdo, as tuas informações, mas é importante que elas entendam de que essas informações não vieram por acaso, e sim vieram fruto de muito trabalho, muito estudo, muita pesquisa e muita experimentação. Fala um pouquinho desse teu trabalho. Exatamente. Bom, eu me formei já tem mais de 10 anos. De lá para cá, trabalhei em academias, clubes, dei aula de ginástica, dei aula desde para criança, durante uma época da minha vida, até para a terceira idade. E há tempos que eu juntei todo esse conhecimento e aplico de maneira 100% online. Então, hoje eu sou um personal trainer online, eu tenho um aplicativo de treinos onde eu ajudo ali mais de 20 mil alunos a conseguirem não só a melhorar a saúde, mas também, né, e como efeito colateral dessa melhoria de saúde, a melhorar a estética, a autoestima, né? Então, eu tenho um programa que é 100% voltado para quem deseja emagrecer, tonificar o corpo e definir. E ao longo desse processo, principalmente dessa jornada, trabalhando assim com milhares de alunos diferentes, diferentes idades, eu pude perceber vários relatos de pessoas que apresentaram melhora na saúde, não só articular, mas também cardiovascular, né? Pessoas que tiveram elogios dos seus médicos, né? Falando sobre a melhoria na saúde em relação a um quadro geral. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela mora, inclusive, no exterior, e ela é médica também, e ela entrou no meu programa, deve ter mais ou menos ali uns 2 anos, quase 3 anos que ela é minha cliente, e ela tinha sofrido um acidente de esqui, né, e acabou machucando, lesionando o punho. Ela achou que nunca mais ia poder voltar a praticar nenhum tipo de esporte, não ia ter uma vida normal, ela engordou muito com isso, e passado ali alguns meses, né, no caso dela, se não me falha a memória, foram 6 meses de atividade física, de exercício físico, ela voltou aos movimentos e não só voltou, restabeleceu a saúde, como ela emagreceu e hoje está praticando um esporte, que eu me esqueci o nome, mas é uma espécie de beach tênis que eles jogam lá nos Estados Unidos e eu esqueci o nome que eles dão para esse esporte, mas é uma espécie é um esporte com raquete. Ela estava toda feliz falando sobre isso. E olha que ela já passou dos 60 anos, é a Cassandra. Não sei se ela vai estar aqui ao vivo aqui com a gente, mas ela é um case que a gente tem, né? Um dos cases que a gente tem muito bacanas, que melhorou a saúde com exercício físico e alimentação. Caio, eu tenho uma dificuldade muito grande em conscientizar as pessoas da importância do exercício. Tu tens essa dificuldade ou tu tem uma fórmula que tu consegue motivar elas e conscientizar? Conta para nós o teu segredo.
Bom, vamos lá. Eu vou contar realmente o segredo da coisa aqui, né? Porque a maioria das pessoas procuram, e não tem nada de errado com isso, mas é bom que o pessoal já fique consciente disso. A maioria das pessoas procuram exercício físico para melhoria estética, né? Eu preciso perder barriga, eu preciso emagrecer, eu quero ganhar massa muscular. E o exercício, sim, traz as melhorias estéticas. Só que muitas vezes a gente esquece que o exercício é o principal ingrediente para você ter uma melhora de saúde e para você também evitar com que os seus já problemas, né, por exemplo, articulares, sejam piorados, né? Então, eu vou dar um exemplo simples. Uma pessoa que tem uma hérnia de disco, uma pessoa que tem um desgaste patelar, algum problema articular qualquer, no joelho, na coluna, essa pessoa, muitas vezes, por conta de ter o problema articular, ela acha que primeiro ela precisa ser curada através de remédios, ou através de uma bênção divina, né? Que, poxa, vai ficar parado, vai receber essa cura e aí ela vai começar a fazer o exercício. Sendo que, na verdade, o processo tem que ser justamente o contrário. Ela precisa começar a fazer exercício, se fortalecer, para aí sim ela conseguir se curar dessa doença e não só melhorar o quadro dessa doença, mas evitar com que essa doença avance, com que essa hérnia de disco piore, com que esse desgaste patelar, que hoje pode ser um nível, um grau 1, avance para um grau 2, um grau 3, um grau 4, onde ela perde toda a cartilagem e sofre ainda mais de dor. Então, o exercício ele é muito preventivo, né? Ele sim, ele vai ter o poder de aliviar dores, até mesmo em alguns casos de curar. Curar, às vezes, vem com uma palavra, né, pesada das pessoas. Não, mas será que cura? Às vezes não, mas o exercício com certeza previne que novas doenças e problemas surjam e que o seu problema e doença atual se agrave. Esse é o grande ponto, né? E aquela procura inicial pela estética, ela vai ser uma consequência. Ela vai ser só uma consequência. Então, as pessoas, às vezes, procuram pelos motivos errados. E tá tudo bem, desde que façam, né? Independente se tem algum tipo de problema de saúde ou não. Eu digo mais, na verdade, se tem um problema de saúde, aí sim que você deveria procurar fazer exercício físico, né? E não simplesmente correr dele, né? Reforçando o que tu está dizendo, todos os meus pacientes com hérnia de disco que fizeram musculação se curaram em pouco ou muito tempo. Eu não tive nenhum paciente com hérnia de disco que tenha se curado sem fazer exercício e sem fazer musculação. Quando a gente fala em cura, tu tem razão, porque não é bem cura, né? Cura que Jesus Cristo fazia, botava a mão no olho, o indivíduo curava e nunca mais chamava. Nós fizemos a remissão completa. Então, o indivíduo elimina todos os seus problemas e acaba, com isso, ficando sem dor, enquanto estiver fazendo os recursos, e os recursos principais é o exercício. Exato. Eu gosto de falar que tem uma tríade também, né? Pelo menos, eu trato os meus alunos através de uma tríade, que é o quê? O principal ingrediente é fortalecimento. E esse fortalecimento ele pode ser feito dentro de uma academia de ginástica ou até mesmo em casa, desde que, né, se feito em casa, você adapte aquele treinamento que você faria na academia, né? Porque, vamos dar um exemplo simples. Algumas pessoas querem treinar em casa, mas muitas vezes elas fazem um treinamento em que não tem um fortalecimento, elas não fazem musculação em casa. Então é importante trabalhar exercícios de força em casa, caso você opte por treinar em casa. Então, só um adendo aqui, mas eu trabalho primeiro com fortalecimento. Agora, essa tríade é o seguinte: o segundo ponto que eu identifico que é muito importante é a pessoa melhorar a sua capacidade de mobilidade articular. Então, exemplo, antes de iniciar o treinamento, eu indico alguns exercícios para melhorar a mobilidade articular do tornozelo, mobilidade de quadril, mobilidade torácica, porque tão importante quanto ter um corpo forte é ter um corpo móvel. Porque se você tem um corpo muito travado, você pode piorar esse quadro. E o terceiro e último é... Só um pouquinho, ajuda a entender melhor qual é a diferença entre aumentar a mobilidade e aumentar o alongamento. A mobilidade, para simplificar, a mobilidade seria a capacidade de você mover as articulações. Vamos pegar o tornozelo. Imagina que esse aqui é o pé.
Tornozelo, tem pessoas que têm uma mobilidade muito reduzida no tornozelo. Se ela tem uma mobilidade reduzida, ela não consegue se movimentar muito com o tornozelo, quando ela vai fazer um simples movimento básico do ser humano, que é, por exemplo, um agachamento, ela pode, por ter a mobilidade reduzida no tornozelo, sobrecarregar o joelho e o quadril e a coluna, vira uma cascata. Então, se ela tem uma mobilidade do tornozelo maior, ao invés de muito reduzida, ela consegue melhorar essa capacidade de movimentar o tornozelo, ela faz um agachamento mais bem encaixado, sem sobrecarregar as demais articulações. Então, esse é um exemplo. Exemplo, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo, na parte de cima agora, torácica. Tem pessoas que não têm mobilidade torácica. Muitas vezes elas até fortalecem, mas elas não têm capacidade de movimentação torácica. Isso impede elas de fazer alguns exercícios, por exemplo, para fortalecer as costas de maneira mais eficiente. Então, eu gosto de trabalhar mobilidade. Agora, flexibilidade, né? Aí já entra o quê? A capacidade de alongamento da musculatura. Né? Então, tem pessoas que têm a musculatura muito encurtada. Um exemplo simples é quem trabalha sentado. A gente pega quem trabalha hoje em home office, o dia inteiro sentado, ou até mesmo no escritório, ou pega um motorista de Uber, aplicativo, taxista, pessoa que dirige muito tempo, ela fica sentada o tempo inteiro, a perna fletida o tempo inteiro, dobrada. Isso, no longo prazo, se ela não trabalha uma flexibilidade, se ela não faz alongamentos, ela cria encurtamentos, ela tende a ficar com a posterior, a parte de trás da coxa dela, mais encurtada, não só posterior, mas como também o glúteo. E isso também atrapalha com que ela faça os exercícios da musculação da maneira certa, da maneira eficiente. E isso pode sobrecarregar a articulação também. Então, eu gosto de trabalhar fortalecimento, mobilidade e flexibilidade, porque aí você equilibra o corpo de uma maneira geral. Mas as pessoas, elas têm medo, né? Então, assim, tu falou, eu tenho hérnia de disco. Aqui tem um participante que está colocando, eu tenho artrose. Posso fazer musculação? Pessoas que... Porque artrose, só para deixar claro para todo mundo, artrose não dói. O que dói é a inflamação que a artrose causa dentro da articulação. E essa inflamação é dolorosa, muitas vezes muito dolorosa. Como é que essa pessoa vai fazer exercício de musculação, exercício de força em casa? O grande ponto é, a gente tem que se atentar com duas coisas aí. Primeiro, pessoas que geralmente têm problemas articulares, seja joelho ou coluna, é legal que se evite impacto. Pelo menos até ela ficar bem, ela ficar forte o suficiente e desinflamada para poder suportar impacto. Quando eu falo impacto, é evitar muito salto, é evitar corrida, muitas vezes, principalmente no joelho, né? Porque quando a pessoa corre, se ela não tem um preparo muscular adequado ainda, a sobrecarga naquela articulação ela é muito acentuada, né? É como se o peso da pessoa se multiplicasse 5 vezes em cima da articulação ou até mais. Então, isso pode ser agressivo para a articulação. Esse é o primeiro ponto, evitar impacto. O segundo ponto, que gera medo nas pessoas e que tem uma solução para isso, é que as pessoas muitas vezes têm medo porque elas acham que não podem com peso. Ai, meu Deus, eu vou pegar peso, eu vou me machucar. Só que não necessariamente você precisa, e na verdade nem deveria, em alguns casos mais severos, começar com muito peso. O ideal é que você comece com pouco peso, dominando a técnica do movimento. Ou seja, fazer o movimento com o peso do corpo mesmo, de maneira que você domine a técnica, orientações para você não errar na forma como você se exercita, não vai ter peso nenhum, além do peso do seu corpo. E na medida que você for ganhando confiança, ganhando força e deixando essa técnica de movimento mais apurada, aí você vai adicionando intensidade através das cargas. Então, assim, para quem tem medo, comece sem carga, sem peso, porque isso não vai te machucar. Isso, pelo contrário, já vai começar a ser um processo de fortalecimento. E depois você vai adicionando peso. E evite impacto, né? É legal evitar impacto para a maioria das situações de pessoas que apresentam problemas articulares. Você sabe que uma analogia que eu gosto de fazer, para ficar mais claro na cabeça da pessoa, é que para você proteger as suas articulações, imagina, é igual um carro blindado, né? Imagina só um carro blindado. Você está dentro de um carro blindado.
quando vem um impacto de uma bala no vidro de um carro, ou uma pedrada no vidro de um carro blindado, você não é atingido. Por quê? Porque o vidro ele é forte o suficiente para aguentar uma pedrada, uma bala, um tiro, e você que está dentro do carro, você não é atingido, por mais que alguém taque pedra, atire. Agora, se você está num carro que está com o vidro sem blindagem, alguém joga uma pedra muito forte ou dá um tiro, essa bala atravessa o vidro e pega em você. Com o nosso corpo, as nossas articulações é a mesma coisa. As nossas articulações, para elas serem protegidas, elas precisam desse vidro blindado. E o que é o vidro blindado? São as musculaturas. Então, se você fortalece a musculatura, a sua articulação fica protegida. Ela não sofre com os impactos. Se você não fortalece, qualquer impacto que venha de um subir de escada, um lance de escada, uma queda que você eventualmente possa ter, uma corrida, qualquer esporte, esse impacto vai ser muito agressivo para as articulações. É aí que geram as doenças articulares, os problemas articulares, e para quem já tem o problema articular, é aí que o problema se intensifica, se agrava. Então, acho que é uma analogia que dá para o pessoal entender como é que funciona, né? E o porquê da importância de se fortalecer os músculos. Adorei essa analogia. Vou usar. Daqui a pouco vou usar também. Mas tem algumas pessoas que devem estar pensando, tá, mas o meu problema é pressão alta. Eu não tenho problema na coluna, no joelho e tal. Como é que eu vou fazer exercício com pressão alta? Você deve ter vários alunos que tinham pressão alta. Conta um pouquinho como é que tu vê essas doenças degenerativas, pressão alta, diabetes, arteriosclerose. Sim, inclusive estou com um relato aqui, olha que interessante, de uma aluna, ela falou assim, ó, fiz o meu check-up de coração, com medição de pressão durante 24 horas, exame de esforço para ver a possibilidade de isquemia, inclusive aquele com função pulmonar junto. Ela fala aqui no relato dela, caraca, meu coração melhorou 20% na capacidade de esforço. E ela complementa aqui, né? Minha pressão está mais baixa. E olha, realmente, quando eu fiz o check-up da última vez, eu nem chegava no 10º minuto do teste. Fiz 13 minutos do teste e estou ainda com sintomas reflexos da Covid. Ainda não estou malhando direito. E olha, realmente eu não sou de elogiar, mas o Caio realmente fez a diferença. Até na questão da capacidade cardiopulmonar. Então, esse relato aqui é um dos relatos que a gente recebe de pessoas que percebem essa melhora, né? Ah, eu tenho um problema, eu tenho hipertensão, eu sinto que eu entro em fadiga muito rápido, eu fico constantemente cansado. Tudo isso é uma fraqueza cardiovascular. Então, o coração é um músculo, né? Assim como a gente tem bíceps, tem tríceps, o coração é uma musculatura. E quando você coloca o seu corpo em atividade, né? Não só da musculação, mas atividades cardiovasculares, e o seu coração ele se fortalece. Então, ele precisa aquele movimento de sístole, de diástole, o bombeamento do coração fica mais facilitado. Isso melhora o condicionamento físico, melhora os quadros de pessoas hipertensas. E só um adendo, né? Agora um adendo assim em relação ao como se exercitar, né? As pessoas muitas vezes acreditam que basta fazer uma caminhada. E a caminhada, né, é um excelente exercício, mas digamos que ela não é o suficiente para promover adaptações para esse indivíduo obter melhorias e melhorar os níveis de saúde como um todo, né? Então, ao invés, né, já que a pessoa vai tirar ali 30, 40 minutos, 1 hora para fazer uma caminhada, ao invés de fazer uma caminhada muito simples, que não vai gerar esforço, talvez seria interessante ela se obrigar a fazer um treinamento que a gente chama de treinamento intervalado de alta intensidade. É um HIIT, né? Que é o quê? Você oscilar um pouco a intensidade desse treino de forma a gerar um pouco mais de esforço. Porque o nosso corpo, ele responde ao esforço que a gente coloca em cima dele. Então, se você sempre faz uma caminhada, sempre do mesmo jeito, na mesma velocidade, no mesmo tempo, você não gera adaptações no seu organismo. Agora, se você se esforça, se obriga a se superar a cada treino, ou pelo menos a cada semana de treino, ou a cada mês de treino que seja, de alguma forma você se obriga a se superar de tempos em tempos, isso traz melhorias cardiovasculares. Então, ao invés de caminhar por meia hora só,
Você poderia, quem sabe, para quem não corre, fazer uma caminhada durante 1 minuto e durante um outro minuto fazer uma caminhada mais forte. E aí fica 1 minuto de caminhada leve, 1 minuto de caminhada forte. Para quem já corre, poderia fazer 1 minuto de caminhada e 1 minuto com um trote, uma corridinha bem leve. Agora, para quem já é mais condicionado, às vezes tem pessoas que estão achando aqui e falam assim: eu já corro, eu já consigo correr, eu faço a minha corridinha de 30 minutinhos. Beleza. Que tal se você fizesse 1 minuto de corridinha na velocidade que você está acostumado e, de repente, durante 30 segundos, você apertasse um pouco a velocidade dessa corrida? Né? Se a gente pega uma esteira, por exemplo, você corre ali na velocidade 8, bem tranquilo, 8, 9, e durante 30 segundos você tenta aumentar para 10, 11, quem sabe até 12 quilômetros ali, para dar um esforço a mais. Aí faz 1 minuto em baixo esforço, 30 segundos num esforço mais alto. 1 minuto em baixa, 30 segundos em alta. Só de ter essa oscilação, você já promove melhorias no seu sistema cardiovascular. Você tem experiências com remissão completa, com cura de doenças degenerativas, como pressão alta, diabetes, arteriosclerose? Quais são as doenças que teus alunos dizem que se livraram delas fazendo hábitos de saúde? Eu sei que não só exercício, mas também com os exercícios. Olha, a gente tem vários cases. O que a gente mais recebe são pessoas que têm melhorias em quadros articulares, né? Dores de maneira geral nas costas, no joelho, mas tem esse caso dessa aluna que eu relatei aqui, que é um case em relação à saúde cardiovascular. Mas um case, por exemplo, que eu tenho uma aluna que inclusive é vizinha minha, vizinha no sentido de cidade, ela mora numa cidade ao lado aqui em Itapema. Ela melhorou, não curou, mas ela melhorou muito o quadro de diabetes, por exemplo. A gente tem esse relato dela, inclusive está no nosso canal esse relato falado dela, que hoje ela não depende mais, né, de tomar tantos remédios igual ela tomava antes, que ela já teve até um elogio médico por ter melhorado esse quadro só com exercício físico e melhoria na alimentação. Agora, os outros casos que você mencionou, sinceramente, eu teria que procurar aqui. A gente tem vários relatos, né? Então, o pessoal até que não me acompanha ainda nas redes, depois, se tiver um pouco de curiosidade, querer ouvir um pouco de pessoas que tiveram esse tipo de melhoria, vai no meu canal. Eu também tenho um canal aqui no YouTube, é Caio Signoretti. Vocês vão ver lá alguns depoimentos de vários alunos que a gente tem, mencionando melhorias estéticas, mas também melhorias no quadro de saúde. A gente sabe que, à medida que avança na idade, as pessoas vão apresentando mais sinais e mais sintomas de doenças e começando a tomar cada vez mais remédio. Uma pergunta que me fazem muito seguidamente: meu pai tem 85 anos, ele está muito fraco, ele pode fazer musculação? É engraçado que quando me fazem essa pergunta, né? Já passei dos 50, dos 60, será que eu posso fazer? Eu não falo, não, você não pode, você deve, né? É uma questão de dever, né? Porque aquele negócio, o ideal seria a pessoa começar já na maturidade inicial, né? Vamos pegar ali, eu, por exemplo, eu comecei a fazer musculação, eu tinha 16 anos, mais ou menos. Hoje eu tenho 32, então já tem 16 anos que eu treino musculação. É o ideal, você começar lá atrás, né? Mas se você não começa, até os seus 30 anos você vai levando legal, né? Você tem melhorias na saúde, você se desenvolve, digamos, naturalmente. Agora, passou dos 30, dos 40, dos 50, dos 60, isso deveria ser obrigatório, né? Você procurar fazer exercício físico, fortalecer a musculatura, porque se você quer, né, é o que eu falei no começo da nossa entrevista aqui, né? A questão não é você viver mais, né? Obviamente, viver mais é muito bom, todos nós queremos viver mais, mas ninguém quer viver mais doente. Agora, todo mundo quer viver o quê? Viver mais e viver com saúde. Então, se você está com 80 anos, se o seu pai tem 80 anos, se você passou dos 50, dos 40, dos 60, é fundamental que você comece, né? Mesmo que você nunca tenha feito nada, é fundamental que você comece a fazer musculação para que você possa
não só aumentar, né, a longevidade, melhorar a sua longevidade, mas melhorar a qualidade dessa sua jornada de vida aí que você tem pela frente. E é engraçado porque eu recebo muitas perguntas também, né? Será que eu começo? Nunca fiz nada. E por que isso acontece? Porque lá atrás, né? Inclusive o senhor esteve aqui em Balneário Camboriú participando de um evento que eu fiz, e a gente falou um pouco sobre isso. Lá atrás, a musculação, o treinamento de musculação, ele era visto, e até hoje é visto por uma grande maioria de pessoas, como algo, isso é para jovem, isso é para quem quer ficar bombado, isso é só para quem quer ficar bonito, né? Para quem quer ficar com shape legal. É também, mas principalmente é para quem quer melhorar a saúde e eu diria que é obrigatório para quem já passou dos 30, 40, quem está com 80, então, precisa muito começar a fazer algo para viver melhor. Tenho certeza que você já colhe os benefícios, né? Você já começa a colher os benefícios, começa a sentir essa melhoria logo nas primeiras semanas. É o sono que melhora, a tua disposição que aumenta, as dores que diminuem. Então você começa, antes mesmo de ver qualquer resultado estético, você já começa a sentir os benefícios no corpo logo nas primeiras semanas de treino. Uma outra coisa que é muito comum as pessoas acreditarem que basta fazer exercícios no final de semana que ajuda para a saúde. Exercícios pode ser feito só no final de semana ou precisa ser feito todos os dias? Esse é um ponto interessante, né? Tem os atletas de finais de semana, né? Geralmente é o cara, é o peladeiro, é o cara que joga um futebolzinho no sábado, ou a galera que só faz no final de semana. Gente, é preferível você fazer menos tempo de exercício, 20 minutos. Olha só, hein? 20 minutinhos diariamente, do que você fazer 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas somente nos finais de semana. Porque mais importante, né? A intensidade do exercício, o volume é importante. Mas mais importante do que isso é você ter uma assiduidade. Né? A Organização Mundial de Saúde recomenda o quê? 30 minutos diários, né? E eu diria até menos. Se você faz 20 minutos com intensidade, de musculação bem feita, diariamente, você já tem uma melhoria muito grande no seu estado de saúde, melhor do que acumular isso somente no final de semana. Mas eu também gosto de falar o seguinte, né? Se a gente for colocar aqui uma fala para quem não consegue todos os dias, né? O que é o melhor? Melhor dos cenários, o que eu aplico na minha vida? 6 vezes por semana. Eu tiro um dia para descansar. Então, geralmente, eu tiro um dia na semana para realmente não me exercitar, ou pelo menos me exercitar com alguma coisa mais tranquila. Então, vou surfar, ou eu vou só fazer um alongamento, eu tiro um dia off, mas musculação eu treino 6 vezes por semana. Ah, Caio, mas eu não consigo ir 6 vezes. Como é que eu poderia? Vai 5. Eu não consigo ir 5, você vai 4. Eu não consigo ir 4, eu vou 3. Mas eu não vou 3 vezes, Caio. Vai 2. Mas eu não vou 2, eu vai 1. Você treinar 1 vez por semana, ainda assim, é melhor do que nada. Mas saiba, o ideal, se a gente for pegar uma média ideal, eu considero de 4 a 6 vezes por semana de musculação. Nos outros dias você pode fazer um aeróbio, um esporte, praticar um esporte. Agora, uma dica, né? Vamos pegar para essa galera do final de semana. Caio, eu vou só fazer 2 vezes por semana. Já disse que não é o ideal, mas beleza. Se você vai fazer 2 vezes por semana, ao invés de você fazer sábado e domingo, tenta pelo menos espaçar isso mais ao longo da semana. Faz, por exemplo, numa segunda e quinta, numa quarta e sábado, numa terça e sexta. Dá uma espaçada. É melhor do que você aglomerar em 2 dias seguidos. Caio, tu fala muito sobre musculação, eu te admiro por falar isso, trabalho de desenvolvimento de força muscular, porque sabe-se que a musculação é talvez o exercício que mais favorece a saúde. Mas as pessoas perguntam muito: e o Pilates, e o CrossFit, e a hidroginástica? Meu médico diz que eu só posso fazer hidroginástica. Se você fosse classificar em ordem de prioridade os exercícios, como que você classificaria?
eu priorizaria, né, em ordem de prioridade, musculação e abaixo disso, as atividades que envolvem de alguma forma exercícios de força, que fortalecem os músculos. Aí a gente tem, por exemplo, o CrossFit, né, que seria um segundo, digamos, depois da musculação eu diria o CrossFit. Mas por que não o CrossFit em primeiro? Gente, o CrossFit, ele é um esporte, né? O CrossFit ele está muito ligado com desempenho, ele estimula que você sempre esteja rompendo os seus limites, e isso é legal. Porém, por conta de ser de ter essa característica esportiva, não ter uma periodização muitas vezes muito bem feita entre o descanso muscular, o estímulo, e às vezes você fazer o CrossFit junto com outras pessoas, ou seja, você não tem algo muito personalizado para você, muito individualizado. Geralmente você faz o negócio, o treinamento junto com outras pessoas. É um treino geral que você faz junto com outras pessoas e gera uma certa competição de quem pega mais peso, de quem faz mais repetições. E é justamente, às vezes, nessa competição que o esporte, que é o CrossFit, gera, que vem muitas vezes a lesão, né? Por conta de excesso de movimento, ou você querer bater um tempo e faz um movimento muito rápido e acaba se lesionando. Então, assim, CrossFit é bom, porém tem as suas ressalvas, e eu classifico ele como o segundo na escala de prioridade. Eu recomendo primeiro a musculação. Aí depois vem, poxa, treinamento funcional é legal? Tem um certo nível de intensidade, mas nada se compara ainda com a musculação, que você consegue realmente fazer de uma maneira mais intensa. Agora, se você for descer nessa escala, você encontra outras atividades, né, como natação, hidroginástica, e aí o nível de esforço muscular dessas atividades é muito baixo. Elas até trabalham cardiovascular um pouquinho, mas o esforço muscular é muito baixo. E a gente vem falando aqui, né, durante toda a entrevista, e eu sempre estou falando isso nas minhas redes também, que o mais importante é você fortalecer os músculos. Então, nada melhor do que você escolher uma atividade que você realmente vá fortalecer esses músculos e deixar em segundo plano essas atividades que não fortalecem tanto assim. Agora, Pilates, eu considero que dá um bom casamento. Eu sempre brinco, eu falo assim, tem atividades que casam bem com a musculação, é igual casamento. Tem atividade que casa bem, tem atividade que não casa bem. Então, musculação e CrossFit casa bem? Não casa muito bem, porque você vai ter uma certa dificuldade em encontrar um período ideal de descanso entre essas atividades. Você pode pecar pelo excesso. Isso pode te gerar alguma inflamação articular, alguma coisa pelo excesso de treino. Musculação e funcional, mesma coisa, não casa muito bem. Agora, musculação e pilates casa bem, eu considero que casa bem. Porque o pilates, se você trabalhar um pilates com um foco maior na flexibilidade, na mobilidade, pode ser um excelente complemento com aquela tríade, inclusive, que eu mencionei no começo aqui da entrevista. Fortalecimento, mobilidade e flexibilidade. Então, musculação e pilates casaria super bem. 4 vezes por semana musculação, inclui mais umas 2 aulas de pilates ali ao longo da semana e um treinamento cardiovascular 2 ou 3 vezes por semana juntamente com essas atividades, ficaria um mix super bacana. Então tem atividades que casam bem, tem atividades que não casam tão bem. E as pessoas também ficam preocupadas com o que comer, com o que suplementar em relação ao exercício. Precisa suplementar? Olha, tem alguns suplementos que, por mais que a gente se alimente bem, alguns nutrientes, né? O senhor pode até falar melhor do que eu nessa parte, que a gente não consegue naturalmente. Talvez, em alguns casos, vale a pena você suplementar com aqueles nutrientes que você naturalmente não consegue consumir. E se a gente pegar uma rotina básica, agora falando de uma maneira mais geral, né, em linhas gerais, você pega uma pessoa que está treinando musculação e precisa aumentar a quantidade de massa muscular. Muitas vezes, a quantidade, por exemplo, né, de proteínas que essa pessoa precisa ingerir ao longo do dia, ela é tão grande que fica complicado, ou pelo menos a pessoa sente uma certa dificuldade em consumir tudo isso em alimento. Né? Então, ovo tem proteína? Tem proteína. Carne tem proteína? Tem proteína. Queijo, derivados, leite, tem proteína. Só que às vezes a quantidade que você necessita de proteína é difícil você consumir tudo nesses alimentos. E aí faz sentido você suplementar com alguma coisa que te forneça
proteínas de uma maneira mais rápida e com uma absorção até mais rápida, principalmente no pós-treino, né? Então, poxa, acabou de treinar, você tem aquela janela anabólica ali. Faz sentido uma suplementação pós-treino, muitas vezes, até por conta da absorção ser rápida. Então, assim, tem, né? O tem? Não, não tem. Dá para ter um resultado sem. Mas seria bom, de repente, incluir em alguns, ou até mesmo na maioria dos casos? Sim, sim. Principalmente com suplementos. As pessoas às vezes têm medo de suplemento por confundir até mesmo suplemento com anabolizante. E não tem nada a ver, gente, suplemento com anabolizante, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. O suplemento, como o próprio nome já diz, ele supre uma falta ou uma deficiência que você possa vir a ter na alimentação. Então, muitas vezes faz sentido sim suplementar. Perfeito. Mas uma coisa importante, assim, qual é o nível, em que ponto você coloca um sono adequado para melhorar a saúde através dos exercícios? Geralmente, pelo menos os estudos que eu tenho olhado, fala em algo em torno de 7 a 9 horas. Né? É uma pessoa normal, uma pessoa comum, geralmente para que tenha, digamos, os efeitos que o sono proporciona, né? Efeito principalmente de reparatórios, né? Reparar sua musculatura e tudo, 7 a 9 horas de sono. E se a gente pega ali, vamos pegar essa média de 7 horas, esse mínimo aí de 7 horas de sono. É importante a pessoa entender que para que você tenha essa quantidade e principalmente uma qualidade de sono durante 7 horas, é importante você começar com o horário de deitar. Né? Então, esse é o principal ponto. As pessoas muitas vezes falam assim: eu não sei, tem que acordar um pouco mais tarde, ou eu preciso acordar cedo, mas preocupa com o horário de deitar. Então, o que eu costumo fazer aqui, cada vez mais na minha rotina particular, é você começar a observar o quê? Poxa, que horário que eu consigo parar de trabalhar? É às 7, às 8? Tá, parou esse horário, já faz a sua última refeição, geralmente ali, pelo menos eu faço isso 2 horas antes, pelo menos antes de dormir, né? Então, eu não vou comer e dormir direto, então eu como e umas 2 horas antes de ir deitar, porque também comer logo e ir deitar imediatamente pode atrapalhar o sono. E eu procuro já começar a usar luzes mais baixas, ou pelo menos luz amarela no quarto, né? Ao invés de luz muito branca. Tela de celular, diminui a tela do celular, né? Diminui a frequência da tela, evita olhar o celular ali pelo menos 1 hora antes de você realmente ir para a cama, ou se for olhar, olha numa tela bem baixinha ali, porque aquela luz ali, ela pode te manter ligado e fazer com que você não consiga pegar no sono rápido. Então, se você conseguir dormir, né, para ter as 7 horas, eu acordo 6 horas da manhã, poxa, é legal que você esteja na cama ali umas 10 horas, pelo menos, na cama, 10, vai estourando às 11 horas, para você ter esse mínimo de tempo de sono suficiente para te gerar os benefícios, né? Que esse sono reparatórios que esse sono vai te causar. Então, mais importante de tudo é começar a olhar mais, a se atentar mais ao horário que você vai se deitar. E o que você faz para ir desligando a sua mente. Eu procuro ler livro. Então, poxa, você vai assistir um filme de ação às 10 horas da noite, vai ver uma série até mais tarde, e isso vai te deixar mais pilhado. Então, poxa, que tal um livro, né? Procura, mas eu não gosto. É hábito, gente. Eu confesso que nunca foi também o que eu mais gostei de fazer, mas ultimamente eu tenho pegado um livro, eu começo a ler minutos antes de dormir, meia hora antes, dali a pouco eu já baixei frequência, já tô com sono e consigo dormir cedo. E o fato de dormir cedo me faz acordar mais cedo e acordar bem. Por quê? Porque eu tive essas 7 horas mínimas de sono ao longo ali da noite, né? Beleza, beleza. Adorei, Caio. Eu acho que as pessoas estão recebendo informações muito ricas para que possam aplicar na sua vida e entender que todos nós podemos conquistar um nível de saúde muito mais alto, independente do nível baixo que está. Caio, te peço agora que tu abra teu coração e deixa fluir a tua intuição e manda uma mensagem para o coração das pessoas que estão nos assistindo.
Poxa, gente, eu acho que assim, eu sei que exercício físico, adotar hábitos saudáveis nem sempre é fácil, né? A gente nem sempre está disposto a isso, tem preguiça, tem procrastinação, mas tenta começar a pensar que cuidar da sua saúde, né? Ela muitas vezes ela não está ligada somente com você, mas com as pessoas que estão ao seu redor, sua mulher, seu marido, seus filhos. Então, não tenta tirar esse egoísmo às vezes, né? Que você olha só para si, só para a melhoria que você vai ter. Você ter uma longevidade, você ter uma qualidade de vida maior, isso pode influenciar positivamente em todas as pessoas que estão ao seu redor. Então, tenta olhar um pouco para isso, tenta lembrar que você basicamente tem três motivos, né? Eu falo que as pessoas têm três motivos para treinar. Ou é um motivo estético, e se for um motivo estético, ótimo, corra atrás do objetivo estético, porque você vai ter melhorias na saúde com isso também. Mas tem um outro motivo que pode ser, de repente, profissional, né? De repente, para você exercer a sua profissão, você precisa estar bem. E pode ser que sim, pode ser que não, mas se não tem esse motivo, tem o motivo de você realmente viver mais e melhor, que aí pode ser um desejo, uma vontade sua de envelhecer, né, com lucidez, podendo viajar, podendo curtir seus filhos, seus netos. E se não for nenhum desses três motivos, é o que eu disse. Pensa nas pessoas que estão ao seu redor, seus filhos, seus netos, marido, esposa, mas tenta achar um gancho, tenta pegar o seu porquê, tenta descobrir esse seu porquê e tenta se apegar a ele, porque é isso que vai fazer, vai te tirar da cama todos os dias e vai fazer com que você faça o que precisa ser feito, porque assim, vontade ela não brota, né? Primeiro você começa a fazer, e aí a vontade ela vai ser cada vez maior, porque se você for esperar a vontade bater na sua porta para você começar, você nunca vai começar. Então, não espere a vontade vir, né? Comece. E aí a vontade e o seu porquê, ele vai sendo mais clarificado aí na sua mente. Brilhante, brilhante, Caio. Muito obrigado pela tua gentileza em compartilhar esses belíssimos ensinamentos. As pessoas estão adorando as dicas. E mais do que isso, eu espero que você coloque, de alguma forma, todas essas informações que o Caio trouxe para nós. Muito obrigado, Caio. Obrigado a vocês. E aguardem a próxima aula desse Congresso da Super Saúde. Até Eu que mais, agradeço pessoal. pelo convite. Tchau, tchau, gente. Até mais.